Sejam todos bem-vindos a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um episódio que aconteceu na vida do profeta Eliseu. Eliseu ele é substituto de Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus. E este profeta chamado Eliseu, antes da morte de Elias, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Ele queria ter uma ação do Espírito Santo de uma forma mais efusiva, mais presente do que o próprio ministério de Elias. E quando você compara, de fato, Eliseu conseguiu fazer milagres e coisas extraordinárias em nome de Deus. Mas tem algo nesse episódio que quero hoje deixar para você, que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, de 1 a 7, que está escrito: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, eu vou com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A princípio é um texto que relata um acontecimento desastroso, triste, a perda de um machado, mas tem muito mais do que isso aqui nesse texto. Há muitas lições que a gente pode aprender nesse texto e eu quero ser usado por Deus para poder deixar uma mensagem, trazer ensinamentos para tirar desse texto lições para o nosso dia a dia. A primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto é o empreendimento que Eliseu iniciou no desejo de formar, habilitar, capacitar pessoas que tinham um dom de profeta, a terem um preparo, uma orientação e poderem prestar a Deus um serviço digno daqueles que buscam honrar o nome de Deus ao se preparar, ao procurar experiência, aprendizado, cooperação com o próximo. Isso acontece de uma forma muito notória. Eliseu ele vai captando pessoas em Israel que visivelmente tinham o dom, mas que precisavam ser talhados, trabalhados. É isso que algumas denominações fazem ao criar seminários. A princípio, a tentativa é de formatar neles aquilo que é preferível que se encontre naqueles que querem ser pastores. No entanto, pode acontecer casos em que essas instituições tragam certas deformidades. Mas não é isso que eu quero tratar hoje. O fato é que a ideia, a princípio, é nobre. Dá àqueles que têm o dom, que têm uma virtude, a capacidade de trabalhar as habilidades, as relações sociais, as relações emocionais, para que esta pessoa seja usada cada vez mais por Deus. Ele cria o que nós chamamos de casa de profetas. Isso nós estamos no Velho Testamento, não é no Novo Testamento. Uma outra coisa interessante que me chama também a atenção é que a gente precisa aprender a verificar e observar as nossas limitações. Estavam todos ali entulhados num espaço muito pequeno e a consequência era óbvia, era desconforto, era estrutura limitante e imagine, homens num lugar apertado, o mau cheiro fica visível e sentido
por todos que ali estão. E algumas pessoas tentam se acostumar ou se acomodar com a realidade presente, diz, não, tá bom do jeito que tá. Não, não. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ser honesto e reconhecer que a gente precisa melhorar a nossa vida, ampliar os nossos espaços e não se acomodar com qualquer coisa. Alguém chegou e disse, olha, a gente precisa ampliar o nosso lugar de compartilhamento, de ensino, de oração. E alguém teve que tomar a dianteira e os demais concordaram. Isso é o papel do líder, que toma a dianteira e que inicia um processo muito importante na sua vida e na vida de outras pessoas. E aí veio o planejamento, vamos ao Jordão, certamente eles moravam perto do Jordão, e lá tem árvores, a gente corta, constrói um lugar mais amplo, e há todo um projeto, e até que eles dão início à execução desse projeto. Então, note, não é ir fazendo à solta de qualquer jeito, inicia-se com o projeto e depois com a execução desse projeto. Então, nós já tiramos 2 lições. Quais são as outras lições que a gente pode tirar? Vamos para a terceira. Eu vejo aqui a ideia de que você precisa estar bem acompanhado. Tinha ali gente com boa vontade, gente com ideias interessantes, gente que estava vestindo a camisa, mas precisava de alguém que estivesse na liderança, e não só uma liderança de execução, mas uma liderança espiritual. Alguém teve uma ideia brilhante de dizer para o chefe da escola que o chefe da escola deveria estar lá. Ele tinha dado a permissão, mas ele tinha que estar presente. E alguém chegou para ele, vamos conosco? E ele, sem titubear, disse, vamos. E aí vem o aspecto que é importante, o aspecto da seleção, com quem eu quero andar, quem são os meus mentores, quais as pessoas que vão influenciar a minha vida. Aquele dito popular que diz, né, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é importantíssimo. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes, falando da importância de ter bons amigos, boas companhias. E essa companhia boa que Eliseu representou para aquele grupo foi importantíssima. A gente vai ver lá à frente porque a presença dele, porque a boa companhia dele fez diferença em um dado momento. Mas aí a gente aprende que a gente precisa se cercar de gente boa, gente de fé, gente crente. Gente que nos agregue e não desagregue, gente que coloque e que não tire, gente que queira fazer parte e não apenas tirar parte. Eu olho para essa história e fico maravilhado com a atitude de Eliseu, mas também com a atitude da equipe, do grupo, porque todos estão trabalhando, todos estão no propósito de colher árvores, de derrubar árvores, depois trabalhar essas árvores que seriam usadas na construção. Mas uma pessoa, dentre todos, teve uma experiência desastrosa, triste, catastrófica, porque ele se depara com uma realidade muito triste. Ele está ali cortando perto do rio, e quando ele lança o seu machado no tronco da árvore, o machado descoloca lá do lugar onde que estava, e ele rompe e cai no rio. O rio certamente não era raso, e ele grita no desespero, ah, meu Senhor, era emprestado. E aí tem outra lição. Aliás, tem várias lições nesse lamento, nesse grito de desespero. Ele não tinha o machado não era dele, ele pega emprestado. E aí você vê um ato de grandeza da parte desse homem. Cuidar como se fosse seu daquilo que é emprestado. Tem muita gente que pede livro emprestado e porque é emprestado não cuida do livro. Muitas vezes nem sequer devolve. Há pessoas que naquilo que é próprio, tem um cuidado. Mas naquilo que é emprestado, você não cuida. Quer um exemplo?
Quando você tem um carro, você até cuida bem dele, mas quando você aluga um carro, normalmente você não cuida porque é alugado. Você pagou por ele e o carro não é seu. A gente tem que ter um cuidado muito com o que a gente pede emprestado, porque quando você pede emprestado, na forma que você trata aquilo que foi emprestado, revela muito sobre você. A atitude desse homem era de cuidar e de zelar daquilo que era emprestado. Note, ferro, bronze, era muito caro naquela época. Você não tinha fábrica que produzia a rodo as coisas de ferro e de bronze. De fato, era muito raro, era muito caro. E ele, quando pede emprestado, diz, olha, depois eu trago para você. Como é que ele ia fazer agora o que ele havia pedido emprestado? Não estava mais com ele. Da mesma forma, os dons que Deus nos dá, as missões que Deus coloca sobre nossas mãos, nossa obrigação, aquilo que nós tratamos e lidamos com o que não é nosso, é emprestado, desde o lugar de trabalho até as relações com nossos amigos, o que é emprestado deve ser tratado com todo cuidado. E aí, depois de fazer esse lamento e dizer que havia perdido o machado, Eliseu se apressa e vai ao encontro dele e pergunta onde caiu. E ele aponta o lugar e um milagre acontece porque a lei da gravidade é interrompida por um momento, porque aquele machado que está no fundo do Rio Jordão é atraído misteriosamente, dramaticamente, miraculosamente, pela força gravitacional, os físicos me perdoem, de um galho de uma planta. Ele lança um galho de uma planta e aquele galho de uma planta puxa o machado. Não é que galhos têm um poder, é o poder de Deus que está em ação. Ali é apenas uma representação de como o poder de Deus se manifestou. E aquele machado flutua, aquele homem vai lá e pega o machado de volta, e nesse momento aí ele tem alívio, tem paz, porque havia achado o machado. Por último, eu quero fazer uma aplicação. E essa aplicação é a conexão de dois textos. Aqui nós vimos claramente, nesse texto, o ensino do que a gente deve fazer com o que se perdeu, para que o que se perdeu volte a ser achado. Na vida espiritual, a dinâmica é a mesma. Nós podemos perder paixão, nós perdemos amor, nós perdemos zelo, nós perdemos a nossa santificação, nós perdemos vergonha na cara, nós podemos perder tanta coisa. E se tem um inimigo que quer impedir o nosso progresso e quer nos fazer perder e até mesmo nos perder, é a nossa natureza pecaminosa, somada ao mundo, somada ao diabo, querem nos destruir. E a forma da gente lidar com o nosso pecado é tratando o nosso coração, é apresentando a nossa falha, o nosso pecado diante de Deus. Está registrado em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Jesus Cristo está falando com a igreja em Apocalipse. E quando eu disse que esses dois textos se casam, é porque houve um lamento, uma dor pela perda do machado. Deve haver uma dor e uma tristeza profunda em nossos corações quando a gente perde a nossa comunhão com Deus, quando a gente peca, quando a gente falha. Ah, se os nossos corações lamentassem a nossa postura de vida, as nossas ações pecaminosas. E aqui Jesus diz, arrependa-se. Mas antes de se arrepender, ele diz, veja, lembra onde você caiu. E eu digo sempre, é preciso que a gente dê nome aos bois, é preciso que a gente aponte o pecado, chame o pecado pelo nome.
nós sejamos confrontados pelo pecado e não só pela santidade de Deus, e a gente saiba onde a gente caiu, e a gente possa dizer, foi aqui, minha fraqueza é essa, e depois disso, na presença de Deus, me arrepender, confessar os meus pecados, pedir a ajuda dele, para que eu possa ter de volta a minha comunhão, a minha santificação, a minha inteireza diante de Deus e achar aquilo que a gente perdeu. Se aquele homem achou o machado, a gente pode achar o caminho de volta para a casa de Deus, a gente pode achar o caminho de volta para Deus, para a comunhão com Ele. A gente pode achar o que a gente perdeu e muitas outras coisas, porque quando a comunhão é restaurada, Deus nos dá mais do que a gente tinha. Que essa palavra tenha respaldo, ela venha repercutir no seu coração, venha ter ressonância no fundo da sua alma. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Querido Pai, nós pecamos e pecamos contra Ti primeiro. Nós não somos dignos de ser chamados Teus filhos, como disse o filho pródigo, mas a Tua graça, o Teu amor nos convida a ver onde caímos e a nos arrependermos das nossas falhas. E hoje nós fazemos isso, iniciamos um tempo novo com o Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos relacionamentos, cuida de nós e nos faça achar o que perdemos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com